queridos, tudo bem com vocês? Nessa aulinha a gente vai falar das leis de Newton. Provavelmente você já ouviu esse nome aqui. O Newton é bem famoso na área da física, tá? Então, em vários momentos você vai escutar esse nome, mas principalmente essas três leis que a gente vai conversar hoje são os pontos principais para a nossa aula. Então, a gente vai falar especificamente da primeira lei de Newton, começando aqui, depois a gente vai para a segunda e terceira. Ah, elas têm outros nomes também? Tem. Mas também acho que a gente não precisa ficar tão preocupado com os outros nomes das leis se a gente entende cada uma delas e principalmente como ela afeta o seu dia a dia. Isso que eu acho mais legal quando a gente trabalha em física, né? É pensar como as coisas que acontecem em nosso dia a dia têm relação com o que esses caras, no caso esse cara específico, estudou há muito tempo atrás. E a ideia principal dele é provar que tudo que acontece aí, por exemplo, o Newton, entre outros físicos, né, provar que tudo que acontece ao nosso redor é física de alguma maneira. E aí a matemática vem para ajudar nisso daí, na forma de continhas e cálculos. Então a gente sempre vai se deparar com algumas coisas assim, algumas fórmulas. Mas calma lá, vamos conversando aos poucos e você vai ver que não é um grande problema. Então, primeira lei de Newton, olha lá. Todo corpo continua em seu estado de repouso. O que é repouso? É um parado. Vamos pensar assim. Lógico que isso depende muito do nosso referencial, o que a gente está levando em consideração, tá bom? Ou de movimento uniforme. O que é um movimento uniforme, então? É aquele movimento em que a gente não tem mudança na velocidade. A velocidade é constante, tá? Em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar, ok? Aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Parece difícil? Vamos entender então como é que isso aqui acontece no nosso dia a dia? Primeiro, a gente precisa pensar que todas as forças que estão atuando no corpo, a somatória delas vai ser zero, tá? Esse é o primeiro ponto inicial, porque a gente sabe que em todo momento a gente tem forças atuando. Por exemplo, eu estou aqui parada, estou em repouso, vamos pensar em relação ao referencial aqui, que você está me vendo, você está paradinho ali, eu estou paradinho aqui, então estou em repouso. Mas será que não tem nenhuma força atuando em mim? A resposta é, tem. Tem força sim. E que força que é essa? Ué, a gente tem gravidade, não tem? Nós estamos na Terra, Terra tem gravidade, outros planetas também têm, as gravidades são diferentes, mas a Terra tem a gravidade. A gravidade, então tem uma força que é essa força que a gravidade faz na gente, que ela ganha um nome de força-peso. Então tem uma força atuando em mim aqui? Sim, que é a força-peso. Só que existe uma outra força também rolando aqui no mesmo momento, que é a força normal, que é a força que a Terra faz em mim. Nesse caso, o que acontece? Tanto a peso quanto a normal, elas estão em sentidos opostos e elas são iguais. Então, elas se anulam. Por isso que a minha força resultante, que é esse FR, é igual a zero. Então, eu posso assumir aqui que eu estava, né, acabei me mexendo um pouquinho, mas assim, em repouso e as forças que estão atuando em mim é zero. No caso, eu não tenho velocidade ou eu poderia ter uma velocidade constante. Tá, então vamos pensar nessa questão da primeira lei de Newton, que também é conhecida como a lei de inércia. Ela acontece principalmente, vou pegar uns exemplos do dia a dia. Você está, esse é bem famoso esse exemplo, você está no ônibus. Você está no ônibus e você está lá no ônibus, o motorista dirigindo a uma velocidade constante, tranquilinho, de repente ele precisou frear, porque viu que o sinal fechou, ou enfim, passou um cachorrinho na frente, ele precisou dar uma freadinha, mas deu tudo certo, ninguém se machucou, mas nessa freadinha, a sua tendência é fazer o quê? Fazer um movimento, não é isso? Por que você faz esse movimento de querer ir para frente? Ou às vezes se você aí tá no carro e tem alguém do seu lado, se você que está dirigindo ou se você é o passageiro, às vezes a pessoa até põe a mão para proteção. Isso é extremamente importante, porque se você não está sabendo que vai ter uma freada brusca, algum movimento mais brusco, a tendência do seu corpo é continuar nesse movimento. Ele estava com uma velocidade constante, indo. Quando parou de uma maneira muito assim brusca, ele faz o quê? Ele tem a tendência a continuar. Um exemplo legal também que eu acho é, você vai ao banheiro, ainda mais assim, precisamos sempre manter a nossa higiene, lavar as mãos, terminou tudo, foi lá, lavou a mão. Aí você olhou para o lado, poxa, não tem nem aquele coisinho de secar a mão, nem papel. O que a sua reação é? Dar aquela chacoalhada na mão, não é isso? Por que essa chacoalhada na mão ajuda a secar a sua mão? Molhou as mãos, elas estão cheias de gotícula de água. Quando você faz esse movimento, você criou o quê? Uma velocidade na sua mão, não foi? Você faz isso e para. Quando você para, as gotinhas de água fazem o quê? Elas continuam se movimentando, então elas saem da sua mão.
Então, por isso que a gente faz esse movimento e para quando a gente vai secar a mão. A gente não fica, lógico, mas eu fico assim o tempo todo. Só que a hora que você chega lá embaixo, você para e sobe, para e sobe, para e sobe. Percebe esse movimento? Então, esse é o movimento e as gotinhas de água que estavam em movimento tendem a continuar. E aí, isso é uma das ideias da primeira lei de Newton. Outro exemplo bem bacana também. Aqueles parques de diversões que tem aquele elevador que sobe e aí solta a galera, não é isso? Dá aquele friozinho na barriga, quem já foi ou já ouviu falar, enfim. Você tá lá em cima, a hora que começa, soltou para descer, parece que ficou. E ficou, vamos dizer assim. Por que ficou? Porque você estava lá parado. Começou o movimento, a tendência dos seus órgãos, tudo que está em você é querer continuar lá em cima, mas desceu. Então tem uma movimentaçãozinha, gente, não é assim, não vai sair pela boca. A gente fala, nossa, saiu pela boca, o sentimento é esse, mas movimentou. Então dá uma sensação, uma estranheza, mas é bem interessante quando a gente leva isso para a primeira lei de Newton, que é, né, da inércia, ok? Então, segunda lei de Newton, vamos pensar sobre ela. Ela é a que mais envolve cálculo. Então, quando a gente vai lá fazer conta, exercício com cálculo, principalmente é na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, então aqui eu até coloquei um exemplinho para a gente pensar sobre empurrar um certo objeto. Eu falei até já disso aqui para vocês, ó, força-peso, que é então a da gravidade, né, que faz aqui nesse objeto, por exemplo, a normal, que é a da Terra, que está fazendo nesse caixote, e aqui a pessoa está empurrando esse caixotinho. Quando ela empurra, então essas duas forças aqui, elas estão nesse caso se anulando, porque nós estamos num movimento horizontal, mas isso nem sempre acontece, tá bom? Mas aí empurrei. Quando eu empurrei, eu estou o quê? Criando uma força. Quando eu crio essa força aqui, essa força que eu vou aplicar para empurrar um certo objeto, que seja, ela depende o quê? Depende da massa do objeto, óbvio, e da aceleração desse objeto. Então aqui essas setinhas em cima, quer dizer que elas são o quê? Vetores, tá? Quando a gente fala de grandezas vetoriais, a gente tem que falar de um módulo, que é um valor. Uma direção, no caso aqui, ela é horizontal e um sentido que pode ser para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, tá? Então, a segunda lei de Newton trabalha principalmente com esse conceito aqui, onde a força resultante, então as forças que atuam nesse bloquinho, é sempre igual a massa vezes a aceleração. Para esse meu exemplo, a única força resultante é essa. Mas se fosse uma coisa mais inclinada, eu teria mais forças resultantes. A ideia é que todas elas juntas tem que ser sempre igual a massa do objeto que eu estou tratando vezes a aceleração desse objeto. Então, aqui é uma forma mais simplificada, mas a gente pode ter muitas forças atuando em um determinado objeto, tá legal? E por último, mas não menos importante, a terceira lei de Newton. Olha lá. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Antes da gente assustar com essa fórmula aqui, vamos entender o que esse texto quer dizer pra gente. Toda ação há sempre uma reação oposta. Então, quer dizer que se eu fiz uma força, apliquei uma força em alguma coisa, por exemplo, vou lá e bati na parede. Quando eu bati na parede, eu apliquei uma força nessa parede. Tem que ter uma reação oposta. Opa, professora, a parede bateu em mim? De uma maneira bem simples, a gente pode pensar que sim. Por isso que, sei lá, quando você bate em alguma coisa, o dedinho na quina do sofá, dói seu dedinho, não dói? Por quê? Porque a força que você aplicou na quina do sofá veio no seu dedinho. Então, dói sim, porque teve uma força ali envolvida. Lógico que o sofá não fez de propósito, a reação ali não foi uma reação porque ele quis, tá? Mas existe uma reação sim. E aí a gente vai pensar, por que sentidos opostos então? Quando eu, por exemplo, bati meu dedo na quina do sofá, esse foi o sentido que eu fui, mas o sentido contrário que o sofá, digamos assim, reage, por isso que ela tem sentidos opostos, beleza? E aí essa fórmula aqui é só pra gente definir o quê? Essas duas barrinhas aqui, estão vendo? São módulos, quer dizer que é o valor, que a gente falou já que força é uma grandeza vetorial, então ela tem um módulo. O módulo dela, quer dizer, o número, quanto ela vale, é igual a contrária. Ah, mas tem um 2, 2, 1. Calma, o que eu estou dizendo aqui, então? Vetor, né? Então, a força que o objeto 1 faz em 2, ó, o 1 faz em 2, é igual, porém com o sentido oposto, então com o sinal oposto, daqui o 2 faz em 1. Então, aqui o 1 faz no 2, 2 faz no 1. É tipo a ida e a volta. Então, esses numerinhos só indicam assim. Se você não quiser usar eles e usar outras qualquer letras de força, força A e força B, não tem problema. O importante é que esse sinal de negativo tem que ser levado em consideração, porque elas são o quê? Opostas, tá bom? E aqui é um exemplo bem clássico, bem legal. A questão da ação e reação em relação à Terra e um certo objeto.
aqui uma maçãzinha, tá? Aqui foi, gente, é meramente ilustrativo, uma maçã não é tão grande quanto uma terra, mas eu acho bonitinho só pra gente visualizar isso aí. Poxa, existe essa força aqui, ó, da gravidade, que eu falei da peso, tá vendo? Aí a maçã, tá, tem uma força-peso que faz ela ir pro centro da Terra, mas a Terra também tem uma reação que é anormal, que eu até mostrei aqui, ó, normal e peso, ok? Que no caso se anulam aí para esse caso. Então, nesse exemplo, a gente pode pensar que existe uma reação, mas nem sempre, tá? A peso e a normal não são forças de ação e reação. Isso é importante ter em mente também. Só para a gente finalizar, então, as nossas 3 leis de Newton. Primeiro, princípio da inércia, tá? A segunda, então, que é a que a gente acaba fazendo mais continha ali, que é a da força resultante, é igual massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, que é o quê? A de ação e reação. E aí vocês podem perceber pelos meus 3 exemplos que o tempo todo elas acabam aparecendo na nossa vida. Então, pausa para a foto da lousa. Beijos e até a próxima!